Olá, turma. Hoje eu queria conversar com vocês sobre a lei dos cossenos. Essa lei dos cossenos, evidentemente, se baseia no conceito de cosseno que nós já vimos no vídeo anterior e também no conceito de triângulo retângulo, estão todos ligados, né? A utilização da lei dos cossenos é a seguinte: você com ela consegue calcular um lado de um triângulo tendo apenas o valor dos outros dois e de um ângulo oposto a esse lado que você quer calcular. Então se aplica quando você sabe um lado, o ângulo que fica entre eles e o outro lado. Você consegue deduzir qual o valor do terceiro lado, no nosso caso aqui, esse aqui, olha. Então, como é que se faz isso? Veja, eu peguei um exemplo aqui, eu construí esse triângulo que eu tenho esse ângulo C aqui, o lado oposto a ele eu chamei de Czinho, do A eu chamei de Azinho e do B eu chamei de Bzinho, tá certo? Então os lados são A, B e C. Sabendo 2 e o ângulo entre eles, que no meu caso aqui eu chamei de alfa, eu consigo deduzir o valor do lado que eu não sei ainda, o lado A no nosso caso aqui, né? E qual é essa lei? Essa lei é a seguinte, ela diz o seguinte, olha, A2, que é o ângulo, aliás, que é o lado que eu quero descobrir, é igual a B2 mais C2. Vocês veem que até aqui é o próprio triângulo, é o teorema de Pitágoras, tá certo? Agora, entra um outro termo aqui, olha, chamado, que é o seguinte, 2 vezes esse lado, vezes esse lado aqui, vezes o cosseno do lado que eu quero descobrir que é A. Então é o cosseno de alfa, estão vendo aqui, ó? Esse ângulo é oposto ao lado que eu quero descobrir. Então cosseno de alfa. Perceberam como se constrói a lei? Eu pego o lado que eu quero descobrir, elevo ao quadrado e faço igual a os outros dois lados que eu sei o valor. No nosso caso, o B e o C. Então B2 mais C2. E disso, que é basicamente o teorema de Pitágoras, né? Eu tiro esse fator aqui, olha, que é 2 vezes um lado que eu sei, vezes o outro lado que eu também sei, vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado cujo valor eu quero descobrir. Simples, né? Vou pegar esse caso aqui e fazer um exemplo que fica mais fácil da gente gravar. Veja, digamos que eu faça aqui o C igual a 15, o B igual a 12, o A eu não sei, não é? E agora então, com esses dois lados e mais aquele ângulo que eu vou dizer que é de, por exemplo, 60 graus, com essas três informações eu vou conseguir deduzir qual o valor desse terceiro lado aqui, ó. Vamos substituir isso aqui nessa equação que nós montamos lá em cima, olha. A2 continua como ele mesmo, que é o valor que eu quero descobrir, né? B2, olha, B2 é 12, tá vendo? Então é 12 ao quadrado, mais C é 15, lembram? Então é 15 ao quadrado, menos 2 vezes B, que é 12, vezes C, que é 15, vezes cosseno de 60 graus, que é o ângulo oposto, olha, ao lado que eu quero encontrar. Simples, né? Agora vamos resolver, olha, A2 igual a 12 ao quadrado é 144, mais 15 ao quadrado é 225. E aqui eu tenho, olha, 2 vezes 12, 24, vezes 15, isso aqui dá 360, vezes. E o cosseno de meio, se vocês olharem na tabela de trigonométrica ou consultarem a sua calculadora eletrônica, vocês vão ver que é meio. O cosseno de 60 vale meio, tá certo? Então, continuando, A2 igual a isto aqui mais isto aqui dá 369, menos 360 vezes meio dá 180. Então, A2 é igual a 369 menos 180, que dá 189. Olha, é para resolver esse A2 aqui, esse A elevado ao quadrado, eu faço A igual, eu passo a potência para o lado de lá como raiz. Raiz de 189. Logo, A é igual a raiz de 189, que isso dá aproximadamente 13
747. Por que eu digo aproximadamente aqui? Porque esse número continua, tá certo? É um número que eu consigo fazer apenas aproximado. Esse número vai embora, tem muito mais casas lá para frente. Entenderam? Então o valor de A que está aqui, olha, é 13.747. É assim, então, que aplicando essa fórmula aqui, ó, eu consigo descobrir um terceiro lado de um triângulo qualquer. Isso aqui não é um triângulo retângulo, não, é um triângulo qualquer. Essa é a grande diferença, né? Aplica-se a qualquer tipo de triângulo, não necessariamente um triângulo retângulo, que no caso do triângulo retângulo, o teorema de Pitágoras simplesmente resolve a nossa questão. Entenderam? Vamos fazer mais um exemplo? Antes eu vou fazer o seguinte. Vejam, aqui eu fiz o cálculo, montei a fórmula, me baseando nesse desenho de triângulo aqui, A, B e C, tá certo? Mas isso aqui, eu posso fazer variações disso aqui, olha. Se eu quiser descobrir o lado B de um triângulo, tendo o A e o C, essa fórmula fica assim, olha, B2 sempre vai aqui o lado que eu quero descobrir, os outros dois lados somados elevados ao quadrado, né? Então ficaria A2, que é o outro lado, mais C2, B para o lado de cá sobra A e C, né? Menos 2 vezes A vezes C vezes cosseno de quem? Cosseno do ângulo oposto a B. O lado B é esse que está aqui, né? O ângulo oposto é esse aqui que eu vou chamar de beta. Cosseno de beta. Viram? Essa é uma outra, deixa eu assinalar essa equação aqui, olha. Que é uma versão dela. Essa aqui é a versão dela. E há uma terceira possibilidade, eu quero descobrir o lado C. Então, C2 é igual a... Quais lados que sobraram? Foi o A2 mais o B2, tá certo? Os dois lados que sobraram depois do C. Menos 2 vezes o A vezes o B, vezes cosseno oposto a C. Aqui é C, né? Eu quero descobrir o C aqui, o ângulo oposto é esse aqui, que eu vou chamar de θ. Então, é cosseno de θ. Pronto, ó. Uma terceira variação da mesma forma. Vocês vão ver nos exercícios que a gente vai fazer agora, que nem é preciso eu dar nome aos lados, é só a gente entender o mecanismo que essa fórmula aqui funciona, que eu não preciso escrever C, nem A, nem B, nem aqui nos lados, fica tudo muito mais simples. E é o exercício que a gente vai fazer agora. Eu vou subir aqui a folha, para a gente poder olhar os dois exercícios que a gente vai resolver agora. Vamos pegar esse primeiro aqui, olha. Nesse caso, eu quero descobrir o lado X, tá vendo? E eu tenho o ângulo oposto a ele e tenho os outros dois lados do triângulo. Eu não preciso colocar nada aqui, pessoal, daquela quem que é A, quem que é B, quem que é C, nada disso, não é necessário. É só entender como é que funciona a fórmula, olha. Lembram lá de cima? O lado que eu quero descobrir fica aqui, ó, ao quadrado, igual a os dois lados que eu tenho elevados ao quadrado e somados, tá vendo? Então é 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Os dois lados que sobraram, tá vendo? Menos 2 vezes o A, que é o primeiro lado, né? Vezes 2, que é esse lado aqui, vezes o outro lado, que é 4. Tá certo? Vezes o cosseno de quem? O cosseno do lado oposto ao x, que é 120 graus. Então, é o cosseno de 120 graus. Viram? Eu não preciso de ter aquela fórmula, nada disso. Eu só preciso entender como é que a coisa funciona. Lembrar o conceito da fórmula e pronto. Então, vamos lá. x2 é igual a 2 ao quadrado é 4, mais 4 ao quadrado é 16, menos 2 vezes 2, 4, vezes 4... 16. Se vocês olharem na tabela, vocês vão perceber que cosseno de 120 também é meio. Eu escolhi esses dois ângulos para facilitar o nosso cálculo aqui. Mas vale para qualquer ângulo, e vocês, no caso de um ângulo estranho, tem que olhar a tabela de trigonométrica, né? Ou então fazer um cálculozinho na calculadora eletrônica. Então vamos lá, x2 então é igual, isso aqui dá 20, certo? E aqui dá menos 16 vezes meio, dá menos 8. Então, x2 é igual a 12.
Logo, passo a potência como raiz do outro lado, fica aqui como raiz de 12. Então, x é igual a 3,464, que é a raiz de 12. Então, está aqui, ó, esse x que está aqui é o terceiro lado que eu queria descobrir, vale 3,464. Tudo bem? Fácil, né? O importante é vocês guardarem um conceito de como funciona aqui. Sabendo isso, aquela fórmula lá em cima não é preciso decorar, nem colocar letras e nada aqui. Vamos pegar um exemplo agora abaixo um pouco diferente, que nesse caso eu quero calcular o valor do cosseno. Eu tenho 3 lados, tá vendo? E agora a minha intenção é calcular o valor do cosseno. A fórmula é a mesma. A diferença é que agora eu tenho todos os lados do triângulo, né? Então vamos lá. Eu escolho então que termo que eu vou colocar do lado de cá da equação. É o termo, é o lado que é oposto ao cosseno, tá certo? Ao ângulo que eu tenho. Então é 6 ao quadrado, entenderam? Olha, ele é o oposto a esse aqui, então é ele que vai na parte esquerda da equação, tá certo? Então, é igual a 6 ao quadrado, igual a 8 ao quadrado, mais 7 ao quadrado, que são os outros dois lados que eu tenho. Agora eu tenho os outros lados, né? É menos 2 vezes 8 vezes 7 vezes o cosseno que eu quero descobrir, o cosseno de θ. Ok? Bom, é fácil. Agora é só fazer conta, né? Isso aqui dá 36, 8 vezes 8, 64... 7 ao quadrado dá 49, menos 2 vezes 8, 16, vezes 7, 2 vezes 8, 16, vezes 7, 116, vezes 7 é 112 esse resultado aqui, vezes cosseno de θ. Eu estou fazendo aqui de cabeça, vocês podem usar a maquininha calculadora, tá? Então vamos lá. Continuamos na pura matemática, né? 36 igual a 64 mais 49 dá 113. Menos 112 vezes cosseno de θ. Então agora eu quero melhorar esse 1 aqui, que ele está meio estranho. Eu quero isolar de um lado da equação o cosseno, né? Para chegar no valor dele. Eu vou passar 112 vezes cosseno de θ para o lado de cá, positivo, olha, ele vai ficar 112 vezes cosseno de θ. Ele ficou positivo, porque ele aqui era negativo, tá vendo? Olha, eu mudei de lado aqui em relação ao sinal de igual. Negativo passa a ser positivo. O 113 continua do lado que ele estava mesmo, ele já estava do lado direito do parênteses. E o 36 que estava para lá, eu passo para cá com o sinal trocado. Era positivo, fica menos 36. Tudo bem até aí? Bom, 113 menos 36 é igual a 77. Isso quer dizer que 112 vezes cosseno de θ é igual a 77. Ok? Logo, o cosseno de θ é igual a 77. Eu passo o 112 para cá dividindo. Isso aqui dá 0,6875. Ou seja, o cosseno desse ângulo aqui, ó, nós descobrimos é 0,6875. Perceberam que usando a mesma fórmula, tendo os outros 3 lados, né, eu consigo deduzir qual é o valor do cosseno de um ângulo, de um triângulo. Simples, né? Passem mais uma vez esses vídeos aqui e vocês vão entender, vai ficar muito fácil. Era só isso aí por hoje, turma. Até a próxima.